quero perguntar: quem já pensou que está velha demais para mudar de vida? Que agora já era, que o tempo passou, o que restou foi aceitar que o que deu para fazer já era isso. Deu, acabou, já não tem mais idade para isso, não é? Pois hoje eu vim dizer para vocês com todas as letras: você não está atrasada. Vocês não estão atrasadas, vocês estão preparadas. Nunca é tarde para mudança, exatamente. Vocês vão ver por quê. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou a Jéssica Rosa, governante e anfitriã profissional de Airbnb, e eu ensino mulheres a transformarem essas casas em negócios de hospitalidade com método, visão e posicionamento. Mesmo para quem acredita que já está velha demais, mesmo para quem só está começando agora, ou até para quem não tem nenhum imóvel. Eu não tenho. Os imóveis que eu administro, nenhum são meus. Ontem nós fizemos uma live falando sobre moro em cidade pequena e tem espaço para mim. Aonde você está, sempre terá um espaço para mulheres que realmente querem crescer. E hoje nós vamos falar sobre uma outra dúvida que trava muita gente, muitas mulheres. Acho que não tenho idade mais para isso. Será que a minha idade me atrapalha? Ou será que ela, na verdade, é o meu diferencial? Eu gosto de ver o copo quase cheio. Eu sou assim. E a pergunta: vocês já deixaram de fazer algo por achar que já era tarde? Tarde demais para começar? Eu vou falar para vocês que já foi alguns medos meus, principalmente quando eu iniciei, porque eu tinha uma visão completamente diferenciada do que é uma CLT, que teoricamente me dava um sustento ilusório para quando eu fui começar a empreender. Essa crença de que só os jovens podem empreender é alimentada por uma cultura que idolatra o quê? A velocidade, juventude e aparência. Idade não é barreira, idade é bagagem. Nós, mulheres já maduras, sabemos muito bem disso. Você não precisa provar que é jovem, precisam provar que resolvem. É isso. É isso, a vida te ensinou isso, você aprendeu com ela. Ou vai dizer que vocês não resolvem muitos problemas na vida de vocês? A maturidade te dá o que muitos ainda não têm. Muitos jovens não têm. Eu tenho jovens em casa, que é responsabilidade, paciência, visão ao longo prazo. Empreender com maturidade é como pilotar um carro com uma experiência. Menos impulso e mais estratégia. Eu já não posso ser, porque eu gosto de dar uma pisadinha, né, no acelerador, de vez em quando no freio. Eu sou meia doidinha. Mas eu já consigo ver que quando eu estou com os meus filhos, eu já sou mais calminha. Mas é a maturidade, aquela responsabilidade, sabe? Então, a maturidade te traz isso. Quais habilidades ou experiências que você acumulou e sente que poderia usar agora? A minha experiência é ter uma visão ao longo prazo. Tanto que eu não só empreendo como anfitriã, mas em outras atividades. Isso foi a maturidade que me ensinou. E eu quero contar para vocês, para quem não sabe um pouco da minha história, antes de eu começar a empreender, antes de eu ter iniciado na Anfitriões, eu trabalhava num hotel onde eu era governanta. Então, eu tenho um pouco de experiências de contratações, né? Quando eu iniciei, eu pegava o prédio antes de inaugurar, antes de iniciar as suas atividades, e eu fazia as contratações das camareiras,
para quando chegar a governanta oficial, e ela já estava com a sua equipe pronta. Então, eu que fazia o treinamento, eu que fazia os estoques. Então, eu que decidia quem entrava e quem saía, nesse primeiro início. E a nossa faixa etária, dependendo de como que era a quantidade de apartamentos, né, desse hotel, dos quartos, a faixa etária é entre 22 a 42 anos. Máximo, quando tinha uma experiência melhor, sabe, no currículo, até os 45. Se parecesse um currículo a mais do que isso, avançada, nem chamava para entrevista. Realmente, era uma verdade. Ela é cruel, mas sim, era exatamente assim que a gente planejava. As pessoas mais velhas ficavam para dar o suporte de equilíbrio para as novas, mas a gente precisava também das novas para ter agilidade. E as pessoas mais velhas para poder dar um entendimento. Porque o que se pensa quando está assim, hoje eu já não sei, isso daí é na minha época, já não, nem sei se é assim mais. Mas na minha época, né, se pensava no quê? Se tiver uma dor de coluna e se adoecer, não que todo mundo não adoeça, mas se adoecer, CLT, qualquer situação virava um problema. Acabava ficando ruim a escala de trabalho. Então, tinha que ter algo em que pudesse ter um parâmetro de visão ao longo prazo, em que a idade, a faixa etária, ela sim era algo que era um ponto de alerta para nós. Óbvio que tem experiências e tudo, mas entre 22 e 42 anos. A verdade, a idade é um risco para a CLT. E hoje, com os olhos de empreendedora de hospedagem, eu percebo que essas mulheres que eram descartadas têm exatamente o que faz um negócio dar certo. Que são o quê? Vivência, olhos apurados, paciência, comprometimento e o que? Constância. Você sabe que as coisas não vão cair do dia para a noite. Até hoje eu sonho em ganhar na Mega Sena. Primeiro eu preciso jogar. Primeiro começa por aí. Mas não vai entrar um dinheiro, 1 milhão na minha conta do dia para a noite. Tem que ser aos pouquinhos, com constância, com comprometimento, com paciência, um olhar apurado para entender, para compreender o mercado. E isso só a vivência te dá, só sendo madura para compreender. No CLT, a idade pesa. No empreendedorismo, a maturidade fortalece. Na CLT, alguém define se você serve ou não. E no negócio de hospedagem, você é quem define quando começa e até para onde vai. E eu não preciso dar exemplos de outras mulheres, porque a protagonista da sua vida, da sua história, é você. E talvez ninguém tenha te dito isso com uma clareza ainda. Se alguém não te disse, eu te digo. Tudo que você vivenciou até aqui para ser o que te diferencia, não ao que te atrasa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você nasceu, para você nascer, você precisou de 2 pessoas, certo? Você precisou de 2 pessoas. Aí, para ser essas 2 pessoas, você passou por teve uma outra pessoa, ou uma dessas duas, ou as 2 pessoas, para te ensinar a comer, para te dar sobrevivência, certo? Isso é sua história, beleza? Pensa comigo.
Aí, com essas duas, alguém te ajudou, daí você teve a primeira infância. Algumas pessoas não tiveram uma boa infância, daí passou pela segunda infância. Aí teve alguns traumas, que talvez traumas. A minha mãe não esteve comigo, minha mãe tinha que trabalhar. O meu pai, eu não via o meu pai, não importa. Você carregou experiências na sua infância, de tudo que você já passou desde quando você foi concebido, certo? A partir do momento em que você você passou por uma pré-adolescência, e aí vocês já tiveram aqueles traumas de adolescência, de negação, de se aceitar para o mundo, daí vem a adolescência, de amores, de não amores, de quem eu sou, para onde eu vou. Aí você vem a fase adulta, daí depois da fase adulta você teve seus filhos, carregou todos os medos da sua infância, os traumas da sua infância, as felicidades da sua infância, te trouxe para uma fase adulta. Aí você começou a trabalhar, deu certo, deu errado, isso é a tua experiência, a tua vivência. Aí chegou a pandemia, nada era certo, era tudo incerto, não sabia nem se ia viver. Sobreviver, era pânico, medo, daí pega todos a tua vivência de vida que você teve desde então. E agora nós estamos o quê? Agora, nesse exato momento. E você vai aceitar tudo que você viveu e perceber que agora é o momento para você mudar a forma como você pensa e as suas crenças, para daqui um pouco, daqui 10 anos, você se veja, olha lá, ela acertou, todas as vivências dela, hoje ela se percebe, hoje ela se aceita, ela determinou a sua vida. Ontem eu fiz um post no meu perfil pessoal e eu postei uma carta a mim mesma de 10 anos atrás. E eu vi, 10 anos atrás. A Jéssica de 10 anos atrás, talvez seja de muitas mulheres que estão aqui. A Jéssica de 10 anos atrás estava numa depressão profunda, sem filhos. Foi tirado os filhos dela. Eu era uma mãe sem filhos. E eu decidi não parar. Então, quando você vem a mim dizer de que eu não tenho idade para isso, você se esquece de toda a vivência que você já percorreu, de tudo que você já viveu, de todas as dores que você tem vivência. Na hospitalidade, a experiência de vida não é só um mero detalhe, é uma estrutura. O que eu fui antes foi uma estrutura para me ser o que eu sou hoje. E bem provavelmente o que eu sou, o que eu estou formando, os meus negócios que eu estou formando, vai ser um orgulho para mim daqui um pouco, daqui a alguns anos para frente. Porque eu não só penso só no agora, porque agora eu não tenho mais idade. Agora eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho dinheiro para começar. Isso é uma estrutura. Tendo clareza e autoridade sobre o que você já tem, que você já viveu. Você já recebeu alguém, eu acredito que você já tenha recebido alguém na sua casa, mas você cuidou dela, já organizou, já limpou, já cuidou de alguém. Agora vai fazer isso com método e com estratégias. O que antes era cuidado invisível, agora vira um valor de mercado. Tudo que você teve de experiência, você cuidando de filho, você tratando bem as pessoas, quem tem ainda uma experiência em contato com outras pessoas de atendimento é incrível, porque sabe como que é lidar com pessoas. E eu vou te falar, a questão de idade para empreender não é o foco. Você não precisa ser jovem. Muitos se pensam na idade como uma questão física. O que o empreendedorismo te traz para que você consiga não pensar e tirar essa crença que é limitante, que te trava na hora de você empreender e te traz todos os medos que você já teve, que você já passou. Isso o jovem não tem, mas você tem, que é aqui, ó. Empreender é aqui. Não é o físico. Hoje, gente, eu não faço faxina.
Comecei fazendo faxina. E eu continuo empreendendo. Porque hoje empreender não é o físico. Com certeza eu não consigo fazer 3 faxinas, 2 até vai. A coluna já não responde, gente. Aqui é filtro. Hoje empreender é você usar tudo que você já vivenciou com olhar crítico, ter paciência, ter constância em tudo que você faz, saber ter todos os tratos de maneira de que você possa fazer isso virar para você como ouro, como negócios de mercado, que é o que o jovem quer tudo para amanhã, para hoje, para agora. Calma. Ontem eu deixei aqui no Instagram que eu fiz um videozinho da acomodação que eu fiz estava num check-out e tinha uma manutenção. E eu percebi que tinha uma manutenção porque a minha equipe já tinha passado nesse lugar. E a partir do momento em que eu vi, eu disse, não, manutenção vou ter que chamar. Se é uma pessoa impulsiva, um jovem impulsivo, iria fazer o quê? Vou chamar um prestador. E, na verdade, eu olhando ali, fiquei assim, olhando e tal. Mas não parece que é analisando, pensando naquilo dali. Não, mas não é isso. É falta de água. Temos um outro problema que não é o que eu pensava. Isso é vivência. Isso me trouxe. Saber esperar, analisar e depois resolver. E eu vou te falar, a maioria das pessoas falam que eu resolvo rápido. Se vocês imaginassem o quão eu fico pensando e raciocinando antes de iniciar, por quê? Porque quando eu vou dar o passo, eu já tenho que estar tudo pronto. Isso é de vivência. De não é as coisas, não é para agora. Calma, paciência. E você não vai estar fazendo isso com medo. Eu não quero que vocês tenham medo, com essa crença de que não pode. E antes você cuidava de todo mundo invisivelmente. Você cuidava de tudo e você percebeu que você poderia cuidar, isso trazendo estratégia e valor de mercado para você. Eu vou te falar, quem começa não está partindo do zero, quem inicia não está partindo do zero. Está partindo uma bagagem que a vida te deu. E outra, no evento que vai acontecer dia 16 de junho, uma série de seu negócio de hospedagem, eu vou mostrar quais as competências e experiências e habilidades que você precisa para ser uma anfitriã profissional. Eu comecei no escuro. Tudo que eu tenho de experiência e que reflete a outras pessoas como exemplo, eu aprendi lendo no escuro. E eu quero trazer essa clareza para vocês. Para quem ainda não está inscrito, o link está na bio, se inscreva, é 100% gratuito, tá? Nunca é tarde demais para a gente escrever a nossa história. A única coisa que vocês precisam é começar a escrever, com tudo que já tem nas mãos. Eu não conseguiria me imaginar com a idade que eu tinha e pensar hoje com as minhas dores na coluna e pensar assim, vou começar a empreender. Eu, com certeza, absolutamente, eu tenho a certeza de que eu ainda continuaria sendo uma camareira de hotel ou iria procurar um outro ramo. Eu não iria ter a cabeça para empreender, de pensar que eu poderia empreender. Mas daqui a um pouco eu já estou velha, não vai dar. Mas a gente teve essa vivência, a gente aprendeu. Quando a gente é jovem, mas esse emprego eu não quero, não tem uma constância, acha que é do dia para a noite que a gente vai ficar rico, e não foi assim que eu fiquei rica, foi com muitas dores, muitos choros, mas eu soube esperar. A experiência, a bagagem que nós trazemos para empreender, ela é diferente de quem começa jovem. É tudo por impulso, né? Então, eu vou encerrar minha live. Quero que vocês conversem comigo. Qual é o medo de vocês? Eu queria avisar vocês que amanhã nós temos live também, tá? Inclusive, amanhã eu vou para um evento e eu vou fazer live
lá. Não sei como que eu vou fazer, mas sério que eu poderia fazer, então vai ser isso que vai acontecer. A nossa live de amanhã, o tema será filhos, família e abrir um negócio. Quem tem tempo suficiente? Quem tem tempo suficiente? Então, dá um beijo para mim, me dá um coraçãozinho aí para mim. Eu vou encerrar aqui a nossa live no YouTube.